Bom dia, turminha! Um grande beijo para vocês, tá legal? Continue se cuidando, tá legal? Já já estaremos juntos. Bom, a nossa aula de hoje será de matemática, tá? E aí vocês irão utilizar o livro de matemática, só o livro hoje também, tá? Da página 168 até a página 171. E aí nós vamos estar dando o quê? Sequência, continuação ao assunto de frações, porque é um assunto bem extenso aí no nosso livro, ok? Bom, então na página 168, opa, cadê minha lupa? Em alguns momentos a tia Aline vai utilizar o livro, em alguns momentos eu vou para o quadro, tá bom? Bom, e aí na página 168, o livro de matemática está falando de fração de quantidade, ok? Bom, então aí eu desenhei algumas situações que vocês têm no livro, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos observar a quantidade, né, de flores ou de qualquer uma outra situação de itens, de objeto, em forma de fração, tá? O livro, no caso aqui, do primeiro exemplo, ele vai estar te dando a demonstração em fração e aí você vai também observar a quantidade de fração que vem aqui, perdão, o valor da fração e aí ele vai dar em quantidades também, tá legal? Bom, e aí vem assim, Rosângela recebeu 12 flores de presente. Então, Rosângela recebeu 12 flores de presente. Ela arrumou as flores em 3 vasos, colocando o mesmo número de flores em cada um deles. Então, a tia Aline também desenhou. Eu desenhei 3 vasos, né? E aí eu distribuí as 12 flores que ela comprou, eu distribuí 4 aqui e 4 aqui, né? 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12 flores, certo? Então, eu distribuí esse valor aí, certo? E aí vocês também têm embaixo esse mesmo desenho. E aí vem assim, ó. Aí ele colocou aí 1/3, 1/3 e 1/3, que foi o que a tia Aline fez, ó. 1/3, 1/3, 1/3. Ou seja, aqui eu tenho, daquelas 12 flores, aqui eu tenho 1/3, aqui eu tenho mais 1/3 e aqui eu tenho mais 1/3, né? Bom, então, 1/3 das 12 flores, né, que a Rosângela comprou, corresponde a 4 flores. Então, 1/3 dessa quantidade aqui corresponde a quantas flores? A 3 flores somente. Perdão aqui, 3 não, pessoal, 4. 4 flores. 4 flores. A Aline aqui se enrolou aqui, ok? Mas voltei aqui que deu tempo, tá? Então, assim, 1/3 de flores em quantidade corresponde a 4. Então, repare que aqui tem 4, 4 e 4. Ou seja, essas 4 unidades aí correspondem aqui a 1/3, ok? 1/3 cada uma no caso, ok? Bom, 2/3 de 12 flores correspondem a 8 flores. E aí aqui tem, ó, 1/3 de flores correspondem a 4 flores, 2/3 de flores correspondem a 8 flores e 3/3 de flores corresponde a 12 flores, que é o total de tudo aí, certo? Então, Rosângela formou 3 grupos, cada um de 1/3 das 12 flores. Foi o que ela fez, né? Um conjunto aqui, ó, um agrupamento aí que ela fez aí de 4 flores, certo? Então, Rosângela formou 3 grupos, cada um com 1/3 de 12 flores, ou seja, ela formou 3 grupos e em cada um tem 1/3 de flores. Esse 1/3 de flores corresponde em quantidade, 4 quantidades aí, 4 unidades no caso, certo? E aí vem assim, com 2/3, aí já é uma outra situação, tá legal? Saindo agora dessa situação aqui e vindo para outra aqui. Agora observe, com 2/3 de R$126, Nádia comprou uma blusa. Então aqui já é uma outra situação. Qual é o preço da blusa? Agora, para essa situação aqui, nós vamos utilizar uma regrinha, tá legal? E nessa regrinha vai ter divisão e também vai ter multiplicação. Então, aí ele colocou aqui, no caso, a parte do todo aí, R$126, que foi o valor, né? Do qual ela comprou a blusa aí. Reparem que abaixo você tem um desenho, né? Onde nós temos aí 3 partes que está dividido aí. Dentro da primeira parte, você tem R$42 aí. E as outras 2 partes está
em branco. Pessoal, crianças, peguem o livro para acompanhar a tia Aline, tá bom? Para a tia Aline não precisar colocar tudo também no quadro, tá? E aí ele colocou assim, 1/3 de 126. Por que ele botou 1/3? Porque essa parte aqui desse desenho está dividida em 3 partes, né? Que é o denominador 3 aí, por isso 3. E 1 aí, que é o numerador, por quê? Porque somente uma parte está preenchida, que é o R$42, tá legal? Por isso, 1/3 aí. Então, 1/3 de R$126, aí ele colocou uma regrinha aí, ó. 126, e aí ele botou o quê? Dividido por 3, que deu 42. Ou seja, ele fez a divisão aí. Ele dividiu 126 por 3. Esse 3 aí é do denominador, tá legal? Isso é uma regra da atividade, tá legal? E aí ele fez a divisão e encontrou R$42. O que ele fez embaixo? Ele pegou aí essas 3 partes divididas novamente, sendo que 2 estavam preenchidas. Aí ele colocou o quê? 2/3, porque foi com 2/3 que Nádia conseguiu comprar a blusa, né? E aí ele preencheu aí uma parte de 42 e a outra também de 42. E aí esse numerador aí é 2 por quê? 2 partes preenchidas. O denominador é 3 por quê? Porque foram partidos em 3 partes aí, certo? E aí ele colocou lá 2/3 de R$126. E aí a gente vai descobrir agora com a parte da multiplicação, porque em cima fizemos a divisão. E aí ele pegou R$42, de onde esse R$42, Aline? É do resultado de cima da divisão, que ele fez em cima, que ela fez em cima. Então, 42 vezes quem? Vezes 2. Esse 2 aí é de onde, tia Aline, essa multiplicação? Esse 2 é a multiplicação do numerador, que é do número de cima, ok? Então, na divisão, você utilizou o número do denominador, que é o número de baixo, e na multiplicação, para a regrinha da multiplicação, você vai usar o numerador, ok? Então, ele multiplicou o resultado de cima, tá? Que foi 42, vezes 2, que é o numerador. E aí ele obteve o quê? Um valor de R$84. O preço da blusa é de R$84. Então, transformando isso aí, né? Tirando da fração, colocando em valores, né? Ele encontrou quanto? Quanto que foi que ele gastou? Por quanto que ele comprou? O preço foi de R$84 aí, ok? Então, desses 126, ele tirou os R$84, tá? Que é como diz lá em cima o problema. Com 2/3 de R$126, Nádia comprou uma blusa. Qual o preço da blusa? O preço da blusa foi de R$84. E aí, se vocês observarem, nós fizemos o que aqui? O que o livro mostrou? Ele mostrou uma regra, tá? E essa regra aqui vai se ter onde? Nos exercícios que a gente vai começar a fixar nas páginas seguintes. E aí eu coloquei aqui, ó, um exemplo pronto e o outro aqui do qual a tia Aline vai fazer junto com vocês agora, tá legal? Então, olha só, na página 169 tem um exercício que é o seguinte, número 1. Faça como no exemplo e determine a quantidade em cada caso. Então, nós vamos utilizar esse exemplo da página 168, só que vamos fazer agora aqui, que é o exercício do livro, tá legal? Esse primeiro aqui, ele já está pronto. Isso aqui não foi uma coisa que a tia Aline montou, não. É a regra do próprio exercício, tá legal? Da fração de quantidade, tá legal? Então, uma regrinha, do qual vocês irão utilizar multiplicação e divisão, uma de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos calcular 2/5 de 120. Como é que a gente faz isso, tá? Então, o que o livro fez? Que vocês também irão fazer. Por isso, vocês têm que prestar bastante atenção em quem é o numerador, em quem é o denominador, em tudo isso, tá legal? Então, vamos lá. Então, ele começa por aqui assim, ó. Ele começa assim. Ele começa aqui, ó. 5 aqui. Esses dois 5 aqui, o numerador aqui é 5, o denominador é 5. Por quê? Porque é regra, tá? Como esse denominador aqui é 5, então, aqui vai ser 5 no numerador e 5 no denominador. Você vai repetir isso aqui, tá legal? Você vai colocar isso aqui por causa do denominador, tá? E vai colocar o 120, que é daqui. Então, isso aqui é uma regra, a tia Aline não inventou, tá? Então, aqui você vai repetir 2 vezes o 5 por causa do denominador. E o 120, que é o daqui, ok? E aí, o que eu faço depois? Embaixo, o livro desenhou, né? Ele fez aqui 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Ele desenhou 5 partes por causa do denominador, certo?
E esse 2 aqui? O que seria esse 2 aqui? Seria o numerador, que foram as duas partes que foram o quê? Aproveitadas de um todo, ok? Então, ele fez lá 5 partes, tá legal? Tô voltando, por causa do denominador, e utilizou somente duas partes aqui, que é do numerador. E aí, o que ele fez depois? Né? Continuando ainda com a regrinha. Ele pegou 1/5, tá? Porque isso aqui é regra, ok? Aqui em cima sempre vai ser um 1, tá? Aqui sempre vai ser um numerador, sempre vai ser 1, é da regra. E o 5 você tem que colocar do denominador, ok? Para não dar problema na hora da divisão, tá? Então isso aqui também é uma regra, tá? O 1 vai sempre ser um numerador aqui e o número 5 aqui é do denominador. Nesse caso aqui é 5 porque o denominador aqui é 5, tá? E aí você vai fazer aqui uma divisão. Você vai pegar o número 120, deixa a Tia Aline mudar aqui para melhorar para vocês observarem. Tia Aline vai pegar o número 120, que foi o número que deu aqui, dividido por 5, porque é o denominador. Ó, é o denominador. Tá legal? E aí vocês vão fazer uma continha. 120 dividido por 5. 120 dividido por 5 vai dar 24. Tá? Então, 1/5, né, de 120, né, você dividiu por 5 e deu 24 aí em valor, ok? Voltando aqui, tá? Isso aqui é tudo regra, não, o Tia Aline não inventou. 1/5, o 1 vai vir sempre no numerador, o 5 você acrescenta por causa do denominador. Se aqui fosse um outro denominador, se fosse 4, 3, aqui seria 3, seria o número que estivesse aqui. E aí você pegou o 120, dividiu pelo denominador. Você montou a continha, né? E encontrou esse resultado aqui, 24. Então, eu já fiz a parte da divisão. Agora, eu preciso fazer a multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2/5, porque é esse valor aqui, tá? Na multiplicação, entra esse valor aqui, da fração, 2/5. E aí, eu pego 24. De onde esse 24, Tia Aline? De onde ele surgiu? Desse resultado aqui. Você vai pegar o resultado e vai colocar aqui. Vezes o numerador. Agora você vai entrar com o numerador 2 aqui, que é o mesmo daqui, ok? Então, 2/5 você pegou daqui da fração, 2/5 de 24. 24 é o resultado. Você vai sempre buscar o resultado para colocar na multiplicação. Vezes 2, que é o numerador. E aí, fazendo a continha, 24 vezes 2 deu 48. Ok? E aí, o que eu fiz agora? 2/5 de 120 deu 48, porque o resultado final é o que dá na multiplicação. Então, 2/5 de 120 vai dar 48, ok? Em valor, ok? A gente a gente retira a fração e bota, transformou-se para um número comum, ok? Deixa a Tia Aline agora tirar uma máscara aqui, que a máscara está caindo. A Tia Aline coloca aqui. Bom, enfim, agora vamos fazer um outro exemplo, tá? Porque aquele exemplo ali, ele já estava pronto aqui no livro de vocês, tá legal? Agora vocês vão fazer um exemplo aqui junto com a Tia Aline, eu que vou fazer, né? Vocês vão só observar, ó que pena. E aí a Tia Aline vai utilizar a mesma forma que fez ali, eu vou fazer aqui, tá legal? Agora com vocês. Então vamos lá. Nós vamos calcular 3/8 de 40. Então, o que eu vou fazer primeiro? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 8 aqui, vou botar 8 sobre 8. Ok? Isso aqui é uma regra. Aqui foi 5, porque o denominador é 5. Aqui vai ser 8, porque o denominador é 8. Então, e aqui eu vou colocar quem? 40. Certo? Tô fazendo igualzinho de cima, ok? Agora, o que eu vou fazer? Não são 3/8? Não são? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, ó, o mesmo desenho que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Sendo que aqui eu tenho que ter quem? 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até passou, sobrou, né? Sobrou uma parte aqui. Então, isso aqui é o todo, né? Eu fiz as 8 partes aqui. E quem é o numerador? Quantas partes eu usei? 3. Então, eu só vou usar 3 partes. Certo? Opa, passei aqui. Tia Aline hoje tá... Passei aqui. Então, eu só vou utilizar 3 partes. Certo? Voltando. Vamos lá. O que eu fiz? Coloquei 8 sobre 8. 8 no numerador, 8 no denominador. Por quê? Porque é regra. Eu vou utilizar sempre o denominador para fazer isso. E vou colocar o 40 aqui. Esse 40 é daqui,
não é mesmo? E aí o que eu fiz? Eu fiz um pequeno desenho. Eu coloquei o inteiro, onde eu dividi 8 partes por causa do denominador e utilizei 3 partes somente por causa do numerador. 3/8, certo? E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar aqui um sinalzinho de igual, porque eu não terminei. E aí eu vou colocar o quê? 1/8, porque esse 1 sempre vai entrar. Ele sempre vai ser 1 aqui em cima. Sobre 8, que é do denominador. E, né? Puxa a setinha de quanto? De 40. E aí eu vou dividir por 8, que vai dar, ó. Eu vou dividir por 8 porque eu preciso dividir pelo denominador, tá? Na divisão eu utilizo o denominador, ok? E aí eu vou dividir, vou fazer uma continha. 40 dividido por 8 vai dar 5. Então eu já sei que aqui é 5, né? É só eu pensar na minha tabuada, ok? Então a parte da divisão já foi feita. Agora eu vou partir para a multiplicação. Como que eu vou fazer a multiplicação? Agora na multiplicação eu pego essa parte aqui da fração. 3/8, certo? 3/8 e aí continuo, certo? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu pego o resultado aqui, 5, que deu. Esse resultado aqui vem para cá e vou multiplicar por quem? Vou multiplicar agora pelo numerador. Na divisão, eu usei quem? Na divisão, eu usei o denominador. Agora, na multiplicação, eu vou usar o numerador. 3 vezes 5, ok? Então, 3 vezes 5, porque aqui, ó, o numerador. O 5 é do resultado, o 3 é do numerador. Isso é uma regra, tá legal? 3 vezes 5 deu 15, ok? Deu 15. E aí, como é que eu vou fazer agora? 3/8 de 40 é igual a 15, ok? Então, 3/8 de 40 é 15, ok? Certinho? Então, assim, prestem bastante atenção que é para poder entender, tá legal? Porque se não conseguir entender, não vai conseguir fazer os exercícios, ok? Bom, então vamos lá. Então, o número 1 é toda essa regrinha aí da qual a tia Aline acabou de explicar, tá legal? Na página 170, o número 2 é a mesma coisa, só que vocês vão precisar o quê? Do caderno, tá legal? E aí vocês vão precisar o quê? Calcular 1/4 de 420. Vão ter que utilizar também essa regra aqui. Tudo é essa regra, tá legal? Tudo é essa regra. O número 3 também, só que a gente vai estar falando de quilograma, tá legal? O número 4 também é uma situação como essa aqui, sendo que vocês precisam prestar atenção no seguinte, em uma turma do 5º ano, estudam 42 alunos. Então, esse 42 alunos aí, ele vai ser utilizado para todas as atividades abaixo, tanto da letra A, da letra B, da letra C, como da letra D também, ok? E aí, na parte da página 171, vocês têm o quê? Algumas situações probleminhas, da qual irão utilizar o quê? Também essas frações, olha, ok? Para se obter o quê? Os resultados aí. Então, assim, prestem bastante atenção para poder interpretar essas questões aí. Não são difíceis não, tá? Essas situaçõezinhas aqui são bem tranquilas, são fáceis. O que você tem que fazer é prestar bastante atenção às regras, porque senão o resultado dá errado, tá legal? Um grande beijo e até a próxima aula.